Boa noite, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto vespertino, das 17h30. Vocês estão animados ou não? A partir de junho, primeiro domingo de junho, nós teremos apenas o culto às 17 horas. Estamos fazendo uma fusão do culto às 16 com 17h30 para atender. O pessoal da música gostou, né? Os diáconos, né? Então nós estamos juntando. A partir do primeiro domingo de junho nós vamos ter culto às 17 e às 19 horas. Mas enquanto não chega 5 de junho, nós vamos aproveitar, né? Culto desta tarde e noite está baseado em Gênesis 32, 28, quando Jacó se agarra com Deus e luta com Deus. E o culto desta tarde tem como tema lutando com Deus para ser abençoado. Lutando em oração importuna, lutando com fé e expectativa, lutando para ser transformado por Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versos de 30 a 33. O apóstolo Paulo, ele via e ele praticava a oração como uma luta agonizante, uma batalha espiritual mesmo. Você já notou que quando a gente se dispõe a orar, parece que os inimigos levantam, e se a gente não tiver garra, gana, a gente não ora? Quem já experimentou isso aqui? É desse jeito. Por isso que Jacó agarrou-se com Deus e disse: eu não te largarei enquanto o Senhor não me abençoar. Agora veja o que Paulo diz aqui, versos 30 a 33. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Versículo 30, Paulo está dizendo aqui que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo está pedindo oração para que ele possa ir a Roma, para que ele possa enfrentar os adversários, para que ele possa ser protegido por Deus. E todos nós temos motivos aqui de oração. Hoje o pastor Hernandes pregou aqui sobre a mulher Ciro-Fenícia, mostrando que as nossas famílias são todas disfuncionais, certo? Não tem família perfeita, tudo fora da casinha. E nós precisamos orar pelos cônjuges, pelo nosso casamento, pelos nossos relacionamentos, pelos nossos filhos. Vamos orar, meus amados irmãos, pelo avanço do Evangelho, a missão da igreja. Nós estamos investindo, recebemos uma oferta esse mês de um investidor em missões, R$400 mil. Nós estamos investindo em 5 construções de templos. Nós temos 38 projetos de organização de igrejas no Brasil hoje, com recursos aqui de Pinheiros. Graças a Deus, nós fechamos o mês de abril, cumprindo o orçamento, pagando todas as contas. Amém? Então nós vamos firme, vamos nessa pegada aí. Nada de desânimo, nada de a Ezion está faturando bem, a TV agora vai ter personalidade jurídica, vai ser de fato, não uma rede Globo, mas uma rede assim, internacional. Os campos missionários, o trabalho lá em Zurique está indo muito bem, o trabalho também na Itália, os campos maravilhosos lá no Nepal, todos os campos estão florescendo. Amém? Então vamos orar pelos seus problemas, pelas suas causas aí também, tá certo? Orar pela paz lá na Ucrânia, que Deus cesse aquela guerra. Nós não sabemos os motivos,
mas os nossos irmãos crentes estão sofrendo muito e a população está sofrendo. Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Tiago, capítulo 5, versos de 12 a 20. Nós vamos conversar um pouco sobre oração. Eu pensei num tema assim para ficar um negócio internacional, né? Se a coisa está ruim, ora que melhora. Vamos repetir aí? É coisa de nordestino. Vamos lá? Se a coisa está ruim, ora que melhora. Tá certo? Ora que melhora. Palavra de Deus, no capítulo 5 de Tiago, fala de 3 coisas poderosas. Primeiro, o dinheiro, poder econômico. Segunda coisa poderosa, está nos versos de 7 a 11, o poder da paciência. Da paciência. Aqui eu sou reprovado tranquilamente. Mas o terceiro e o mais poderoso de todos os poderes da terra é o poder da oração. E nós vamos meditar nisso aqui e nós vamos encerrar essa mensagem de joelho e nós vamos buscar hoje uma bênção de Deus, uma resposta de oração. Amém? Amém? Tá bom, então vamos lá. Vamos juntos. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que o converte, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Se a coisa está ruim, ora que melhora. Isso está baseado nesse texto, porque esse texto fala justamente sobre o poder da oração. A oração tem o poder de nos melhorar. Quando a gente ora, Deus trabalha em nós. Mas não somente isso, Deus melhora as circunstâncias, Deus melhora as outras pessoas, Deus age pelo poder da oração. E eu queria, à luz desse texto, colocar algumas questões que o texto nos sugere. O texto começa justamente dizendo: se você é crente, versículo 12, se você é crente, você não precisa de nenhuma garantia para a sua palavra. Não adianta jurar pelo céu, pela terra, pela sua mãe, né, pelo nome de Deus, pelo templo de Jerusalém, não. O crente, ele só tem 2 palavras: sim e não. Sim, sim, não, não. E é justamente a partir disso, da palavra do crente, que ele vai trazer o assunto da oração.
e tentando, de uma certa forma, homileticamente falando, estruturar esse texto para que a gente possa compreender, eu vou dividir aqui em 4 partes. Primeiro, as motivações para orar. Quais são, ou qual é a maior motivação que eu tenho para orar? E o texto vai nos mostrar, veja aí no versículo 16, né? A última parte, que é que diz aí? Muito pode, por sua eficácia, assupre o quê? Do justo. Preste atenção que aqui, o texto é bastante claro. O texto está dizendo que a oração ela é eficaz, ela é poderosa. Não existe instrumento e ferramenta tão poderosa que nos é dada por Deus do que a oração, porque a oração faz essa conexão entre a nossa fraqueza e a onipotência de Deus. A oração ela é colocada quando feita na sala do trono, ela é recebida por Deus, ela é valorizada por Deus, e nenhuma oração fica sem resposta. Deus responde às nossas orações. E é tão importante você entender aqui no texto, porque Deus responde às nossas orações apesar das nossas fraquezas. Não existe assim um crente que ele é top em oração, que ele não daria para você classificar, né? Top 5, não dá, porque veja no texto, que ele vai colocar aqui, que Deus responde às nossas orações, no versículo 17 e 18, diz assim: Elias orou e Deus lhe respondeu. Elias era homem semelhante o quê? A nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o Senhor deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então, preste atenção, as 2 motivações que eu tenho: primeiro, o poder, a eficácia da oração. Segundo, é que Deus responde às nossas orações apesar daquilo que nós somos. Nós não sabemos orar como convém, é o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza. Então não existe assim um crente que seja campeão em oração. Não existe essa possibilidade da minha oração ser mais forte do que a sua, como se eu tivesse mais média lá no céu do que você. Porque todas as orações, elas são respondidas por causa da justiça de Cristo, da mediação de Cristo. Ou seja, nós sacamos do banco celestial com o saldo médio de Cristo. Nós não temos saldo, nós não temos nada que nos faça merecer, é por causa de Cristo. Amém? Então, quando ele diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou. Então, isso abre uma possibilidade muito grande para mim e para você. Mas em segundo lugar, quais são os motivos que nós temos para orar à luz desse texto? As motivações: a oração é eficaz e poderosa. Segunda motivação: Deus responde às nossas orações apesar daquilo que somos, das nossas fraquezas. Mas quais são os motivos apontados por Tiago aqui para nós orarmos? Versículo 13, por favor, o que é que diz lá? Está alguém entre vós o quê? Sofrendo, faça o quê? Oração. Então, o primeiro motivo que eu tenho para orar é o sofrimento. Se a coisa está ruim, se você está passando por uma luta, se você está enfrentando uma enfermidade, um tratamento difícil,
Se você está passando por um vale, por um deserto, por uma luta, há momentos que você está bem, há momentos que você está abatido, há momentos que você está entusiasmado, há momentos que você está fraco, não importa. Então, se alguém está passando por aflições, de qualquer tipo, porque ele não coloca aqui, ele diz claramente, está alguém entre vós sofrendo. E meus amados irmãos, o sofrimento é um instrumento muito interessante na graça de Deus, porque quando a gente passa por sofrimento, a gente ora mais, a gente intercede mais. Segundo lugar, veja aí no versículo 14 e 15, diz assim: está alguém entre vós o quê? Doente. Veja, está alguém entre vós o quê? Sofrendo, todo tipo de sofrimento. Agora ele vai especificar doença, mas não doença de origem física, mas doença de origem espiritual. Por isso que não é para chamar um médico, é para chamar os presbíteros. Por isso que o texto coloca aí, né, claramente: chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E veja no versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Então, há enfermidades na minha vida que têm origem espiritual. São pecados que trouxeram doenças para a minha alma, para o meu coração, para a minha mente. Terceiro lugar, meus amados irmãos, veja versos 19 e 20. Nós temos que orar pelos que sofrem, nós temos que orar pelos enfermos espirituais, nós temos que orar pelo nosso país, porque Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Todos nós conhecemos a história de Elias. Elias enfrentou o rei Acabe e a sua mulher Jezabel, que trouxe para Israel o culto a Baal. E segundo o conceito religioso de Baal, ele era o Deus da chuva, ele era o Deus da fertilidade, ele era o Deus da agricultura. E aqui a oração está especificamente falando que Elias orou para que não chovesse, e depois orou para que chovesse. E o objetivo dessa oração aqui é destruir os ídolos de Israel, é mostrar que eu e você, nós dependemos totalmente de Deus. Vocês estão achando que essa eleição de 2022 vai mudar o Brasil? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam em messianismo político? Se vocês acreditarem nisso, vocês estão perdidos. Porque ou há uma intervenção de Deus usando essas tranqueiras todas que estão aí, ou não tem solução para o nosso país. Então nós temos que orar pelo nosso país, nós temos que orar pela nossa nação. Nós estamos vendo aí esse conflito entre poderes, vaidades humanas, para ver quem é que é mais forte, interesses que não são os interesses da população. Vaidade, soberba, desejo de poder, desejo de mandar. E é tão interessante porque Elias, ele ora para não chover e depois ele ora para chover, justamente para mostrar que quem tem o controle da nação, quem tem o controle de todas as coisas, é Deus. Quarto lugar, veja no texto, verso 19 e 20, nós temos que orar
pelos irmãos que se desviaram da fé. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Só que você precisa entender que o texto aqui, não é você que converte, mas é a sua oração que leva a Deus a fazer a conversão daquele que está desviado. Então o grande desafio nosso aqui é orar, é interceder, a começar de dentro da nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos descendentes, pela nossa família, orar pelos nossos irmãos da igreja, que estão afastados, que estão desanimados, que estão aflitos, que estão, de uma certa forma, frios na fé, indiferentes, abatidos. Terceiro lugar, irmãos, as motivações para orar, os motivos para orar, mas o texto diz quem deve orar. E aqui é bastante claro, porque os presbíteros, a liderança, deve orar pelo rebanho. Nós temos que orar pela igreja. A junta diaconal, os pastores, os presbíteros, devem ter na sua agenda o rebanho, as famílias da igreja, os crentes da igreja. Mas não somente isso. Veja, por favor, que o texto é muito claro aqui, no versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros. Aqui nós temos um mandamento coletivo. O pessoal está estudando esse assunto nos grupos de pastoreio. É um mandamento mútuo. Todos devem orar. Todos devem orar. E orar de que maneira? De que maneira nós devemos orar? E aí, eu vou colocar para vocês aqui algumas maneiras que o texto nos sugere. Veja, por favor, aí, no versículo 15, o que é que diz aí? E a oração da fé. Explica para mim o que é a oração da fé. Tem oração que não é da fé? Oração da fé. O que é que significa isso aqui? Significa que a fé, ela se expressa através da oração. Só pode orar quem tiver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé nós não vamos receber absolutamente nada de Deus. Mas veja no texto que Elias orou e orou de novo. Ele orou para não chover e orou para chover. Significa que a oração deve ser feita com persistência. Persistência. Não devemos esmorecer na nossa vida de oração, principalmente quando aparentemente parece que Deus está demorando de responder a nossa oração. Terceiro lugar, a oração deve ser feita de forma específica e objetiva. Diz o texto que Elias orou para que não chovesse, depois ele orou para que chovesse. Então não adianta você orar: Senhor, atende os meus pedidos, as minhas necessidades. Não, meu irmão, diz aí qual é a necessidade. Põe nome aí no teu pedido. Seja específico, seja objetivo naquele que você quer. Qual é a sua causa? Qual é o seu problema? Qual é a sua luta? Põe nome específico aí. Quarto lugar, a oração deve ser acompanhada de cânticos e louvores, porque lá no versículo 13 diz: se alguém está entre vós, está sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante o quê? Louvores. Não significa que o fato de você estar sofrendo não significa que você está triste.
Se você pegar esse texto, você vai entender que quando Paulo e Silas estavam na prisão, surrados, espancados, à meia-noite, eles oravam e eles cantavam o quê? Louvores a Deus. Nós temos que entender que a oração faz parte da nossa adoração, do nosso culto. Quinto lugar, a oração deve ser precedida pelo perdão mútuo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Sabe qual é o principal empecilho para a vida de oração? É quando eu carrego mágoa. Então, se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, a minha oração não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum. Nós não seremos respondidos se nós não limparmos nosso coração de toda mágoa. Sexto lugar, a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. Isso aqui é uma coisa que me entristece muito, mas eu tenho que me submeter. Porque diz lá, no versículo 15, diz: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Mas às vezes a gente ora e Deus não levanta não, Deus leva para si. Deus dá a cura total, Deus dá o livramento total. Então, se a resposta aqui é o Senhor o levantará, significa que a resposta não depende de mim, que a resposta é a ação de Deus, é segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Sétimo lugar, a oração, ou a súplica verdadeira deve ser feita a Deus, o Pai, em nome ou por meio do Senhor Jesus Cristo e também no Espírito Santo. Eu quero aproveitar esse culto, que vai acabar, né? 17h30, para a gente acabar esse culto com oração, né? Você veio aqui, muitos aqui não fazem parte dos grupos pastoreiros, muitos vêm para o culto para assistir o sermão, poucos são aqueles que vêm à igreja para orar, com essa motivação. E a igreja, ela é chamada de casa de oração. Talvez você esteja hoje aqui, numa situação difícil, complicada, lutando aí. Mas esse texto nos convida, se a coisa está ruim, ore que melhore. Tá certo? Quando Ana foi lá para o templo, na sua luta, ela orou. Ela estava com a sua aflição, com a sua angústia, na sua casa, no seu casamento, carregando o peso e o fardo de um conceito de que a mulher que não gerava filho era maldita, e ela vai lá e ela derrama o seu coração na presença de Deus, que o próprio sacerdote Eli pensa que ela está embriagada, mas diz o texto que depois que ela ora, que ela derrama o seu coração na presença de Deus, e que ali diz: a sua oração será respondida, diz o texto que o seu semblante já não era mais o mesmo, porque quem ora, melhora. Você está nervoso, meu irmão? Não vai pescar não, vai orar. Se você está triste, ore. Se você está abatido, ore. Em qualquer situação que você esteja, ore. Porque Deus melhora você. Deus melhora as circunstâncias. Deus melhora a sua visão dos problemas, das lutas. Deus vai melhorar. Então eu queria convidar os irmãos para que nós gastássemos um tempo em oração aqui agora. Eu não sei se vocês gostam de orar em dupla, tem muita gente que não gosta, mas é bom porque a gente ajoelha, ora um pelo outro. Tá certo? Vamos fazer aqui um petisco do culto de madrugada de oração, né?
Essas duas meninas novas aqui, estão tocando aqui, são novas aqui? Sejam bem-vindas, viu? Me apresenta antes, tá? E essa carequinha aí vai encher de cabelo daqui um dia, você vai ver. Está fazendo o tratamento direitinho? Está aguentando? Deus vai lhe dar força. Tudo posso naquele que... Olha lá, a outra já está ficando cabeluda lá. Tá bom? Vamos formar as duplas de oração? Vamos derramar o nosso coração. Eu preciso de alguém para orar comigo aqui. Vem cá, César. Por favor, vamos derramar o nosso coração na presença de Deus. Senhor Deus, nós cremos em Ti, nós cremos no poder, na eficácia da oração, nós cremos que apesar de nós, das nossas fraquezas, mas pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, pela justiça dEle, o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor escuta os nossos clamores. Pai, nós queremos nessa tarde e noite pedir que o Senhor venha do Teu trono de graça e de misericórdia, ordenar bênçãos na nossa vida, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, como resposta às orações que estão sendo feitas. Tu sabes, ó Deus, que há causas aqui que são impossíveis para mim, impossíveis para as pessoas. Há coisas, ó Deus, que se o Senhor não fizer, ninguém poderá fazer. Derrama cura nessa noite, derrama libertação, derrama consolo. Que o Senhor possa levantar aqueles que estão abatidos, enfermos, sarar, curar. Faz milagres, ó Deus, no nosso meio. Que nós possamos entender que na nossa fraqueza o Teu poder se manifesta, que é na nossa fraqueza que o Senhor é glorificado, que é nas respostas às nossas orações que Deus é glorificado, que nós aprendemos definitivamente a nossa dependência de Ti, Senhor. Ó Deus, quebranta o nosso coração, faz-nos mais maleáveis, mais pacientes, mais misericordiosos, mais carinhosos, mais amigos. Cura-nos, Senhor, de toda amargura. Ó Deus, nesse Brasil que nós estamos vivendo hoje, de agressões,
de extremos, de vaidades. Poupa-nos disso, Senhor, guarda-nos disso, dá-nos equilíbrio, dá-nos sabedoria, dá-nos leveza, que nós possamos ter uma vida leve, feliz. Venha nos libertar de toda ansiedade, de todo transtorno mental, de toda preocupação. Venha operar aqui no nosso meio, nesta tarde e noite, Senhor. Venha nos curar, visita-nos com a Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode sentar, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, tá certo? Obrigado você que está nos assistindo pela internet aí. Muito obrigado pelas orações, pelo apoio. Vida que segue, irmãos, né? Vamos ter o culto agora às 19 horas. Eu, sendo você, ficaria sentado aí, certo? Não precisa fazer inscrição, tá bom? A partir do primeiro domingo de junho, dia 5 de junho, nós teremos apenas 2 cultos à tarde. Teremos o culto às 17 horas e às 19 horas. Pela manhã tudo normal. 8 da manhã, 9h30 a escola dominical e 11 horas o culto da manhã. Nós entendemos que dá para juntar esse grupo que vem às 16 com o das 17h30. Tá certo? E alivia também, eu sei que tem diácono que chega aqui 3 horas da tarde. Às vezes dá aula pela manhã, vai para casa, almoça, não fica com a família. Aí nós estamos destruindo a família dos oficiais. Não pode, né? O pessoal dos músicos também, né? Tem gente que chega aqui 7 da manhã. Então, por vocês também, tá? Mas existe um conceito em administração. O que é administrar? Administrar é bom senso. Tá certo? Então, venha nesses horários aí. Na próxima semana, ou na próxima terça-feira, nós teremos a madrugada de oração. E nós temos culto todos os dias, 6h30 aqui de oração. Amanhã, conexão com Deus. Estamos lançando aqui esse convite ao encorajamento. O livro, escrevi 3 mensagens, pastor Hernandes 3. A ideia, meus amados irmãos, é trabalhar nesse congresso, nessa semana, encorajamento. Muita gente, pós-pandemia, desanimado, precisando aí de encorajamento. Quem veio aqui pela primeira vez hoje? Então eu vou dar, vem cá, meu irmão, eu vou lhe dar esse livro de presente. Eu sou Zarolho, é você mesmo. Você veio pela primeira vez, vem cá. É palmeirense ou corintiano? Então eu vou lhe dar, que é para você está precisando de encorajamento mesmo. Palmeiras está muito bem. Bora, gostei, viu? Pronto. Sejam bem-vindos, tá? Vamos ter um intervalo rápido aí e depois o culto às 19 horas.